TID, o nosso estúdio é diretamente do CBTD, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento 2023, em sua 38ª edição. Mas aqui nessa mesa só chegam pessoas incríveis e eu falo que todo mundo que vem pra cá acaba saindo amigo e a gente já percebeu isso antes de começar a gravar. Vocês vão entender por quê. Tô aqui com o Ricardo Mota, que é da Diversiflix.com. É uma plataforma especializada em conteúdo para poder promover o assunto diversidade dentro das empresas. Acertei? É isso? Certíssimo. Melhora aí, Ricardo, por favor. Na verdade, é uma plataforma que todas as empresas hoje têm uma grande dificuldade. O que é diversidade? Como transformar isso em ações práticas para o seu dia a dia? Então, a gente conseguiu colocar em uma plataforma de forma usando o Edutainment. O que significa isso? É uma metodologia que a gente usa a memória de longo prazo, onde a gente trabalha o reptiliano, o límbico e o neocórtex, e isso vai gerar memória de longo prazo. Enquanto a gente fala sobre diversidade, as imagens vão falando por si, além do especialista que está à frente. Por exemplo, a gente começa e fala o que é diversidade, ou se quando você fala diversidade vem à sua mente um grupo específico, senta aí que você tem muito para aprender. E aí a gente começa a descomplicar e trazer o tema diversidade de uma forma leve, divertida, onde as pessoas conseguem se interessar e querer saber mais sobre o tema de diversidade e direitos humanos. Então, sempre nessa metodologia de trazer imagem e o conteúdo. E na plataforma nós conseguimos reunir os maiores especialistas da área de diversidade, que eles dão aula sobre isso. Então, por exemplo, Georgette Lemos falando sobre raça, Carol Ignarra, que inclusive foi palestrante aqui hoje, falando sobre capacitismo, Sandra Gioff falando sobre gênero, e por aí vai, uma jornada incrível. E independente de qual nível a pessoa ou a organização está, você pode fazer a trilha. Exemplo, você começa com o que é, para que serve, como implantar, passo a passo, ou de repente você está num desafio que a empresa precisa falar sobre assédio e discriminação. O que é isso? Então você já vai direto para uma aula sobre assédio e discriminação e aprende o que são esses termos e como implantar uma política, inclusive com modelos de políticas públicas. Entendi então que você consegue trabalhar desde a prevenção, ou para quem ainda está apenas ouvindo isso, falando, nossa, a gente precisa, mas a gente não sabe por onde começar. Como que é para quem já está sentindo uma dor, que já gerou um problema, já ocasionou dentro da empresa um desconforto, um processo e N outras coisas, também já consegue ser mais assertivo e ir direto para esse caminho de tomar o remédio e resolver ali a dor e depois fazer o caminho da volta e falar, tá, não vamos mais passar por isso de novo. Gostei muito do que você falou, Ricardo, da questão das imagens do cérebro reptiliano e também faz essa conexão com o trabalho da Mara, porque ela está trabalhando dentro de designer. E designer tem tudo a ver com imagem, com aquilo que você está mostrando antes de você falar, antes de você tocar no conteúdo. Então eu queria que também você apresentasse esse seu trabalho dentro da EAD Skill, pensando principalmente no como o designer hoje tem um papel primordial dentro de TID. Legal. Então, primeiramente, me chamo Mara Montes, sou consultora de soluções educacionais da EAD Skill, que é uma empresa que desenvolve treinamentos personalizados, soluções personalizadas para qualquer tipo de empresa que precise trazer resultados positivos para a sua organização. E um desses projetos, que é um projeto desde o ano passado que eu estou acompanhando assim de perto, é um projeto de curso de catálogos. Dentro desse projeto de curso de catálogos, nós estamos desenvolvendo algumas trilhas que são muito importantes para que os profissionais, as empresas, possam desenvolver os seus colaboradores em relação a esses temas. E um desses temas, em especial, como eu falei, foi até interessante encontrar o Ricardo aqui, é o tema de diversidade e inclusão. Então, nós iniciamos essa trilha esse ano. Nós estamos com cerca de 4 cursos já prontos sobre esse tema. E para começar a desenvolver esse tema, a minha formação é pedagogia e design educacional, então não é um design gráfico ou multimídia, que cuida somente de imagens, da parte de desenho enquanto ilustração, mas é um desenho que vai além, é um desenho de instrução, um desenho de planejamento, como esses cursos poderiam ser mais inclusivos, além de falar de diversidade e inclusão,
como que eles também podem ser inclusivos no formato do curso. Porque pensa, hoje em dia, né, a gente vê aí muitos cursos de catálogo, treinamento, desenvolvimento, onde são pensadas soluções para falar de diversidade e inclusão, mas as próprias soluções muitas vezes não são inclusivas. Exato. E eu tenho percebido isso, né? Enquanto profissional que trabalha na área há mais de 10 anos, eu tenho visto palestras, tenho visto cursos prontos, e quando a gente vai ver, a fonte do curso não é adequada, não tem recursos de acessibilidade, os softwares, né, de autorias não conseguem acompanhar muito bem os softwares que são feitos para acessibilidade, e aí vira um paradoxo. Exato. E eu comecei a me questionar em relação a isso, né? Eu e a EAD Skill, enquanto empresa que se preocupa em desenvolver esses conteúdos com qualidade e que façam realmente sentido, a gente começou a pesquisar sobre isso. E hoje nós estamos aqui, né, no CBTD, buscando parceiros e soluções e aprender até com esses parceiros, nos desenvolver para que sejamos mais inclusivos nos nossos produtos, nos nossos cursos, e eu, em especial, com a equipe de designer educacional. Para vocês terem ideia, né, nós, enquanto designers educacionais, quando a gente vai pensar num curso, então você falou que você tem os seus cursos, a plataforma, mas alguém parou e pensou. Exato. Qual que é o objetivo de aprendizagem desse curso? Qual mídia que ele vai aparecer? Né? Qual é o público-alvo? Exatamente. Quanto tempo que ele vai durar? Então, o meu papel enquanto designer educacional é pensar nisso, mas também pensar que vai ser um curso que fala de diversidade e inclusão, mas que seja inclusivo. Exato. Então, pensar, né? Que todas as pessoas, ou eu não diria todas até, porque aí seria até uma, né, utopia, a gente fala todas, a gente gostaria, mas que a maior parte das pessoas se sintam incluídas e se sintam confortáveis em realizar os nossos cursos. O máximo possível, na verdade, né? Isso não foi mais ainda, porque a gente ainda não conseguiu recursos suficientes para conseguir alcançar mais pessoas da maneira correta dentro do canal que a pessoa vai realmente entender. Até voltando aqui, Ricardo, um exemplo bem bacana que eu acho que assim que ela trouxe, que a gente já começou aqui falando, saiu, exato, né? E a gente não se apresentou como normalmente a gente deve fazer num curso inclusivo, já que a gente está falando sobre isso. Então nós começamos aqui esse videocast, né? Então a gente está aqui falando com as pessoas. Eu falei, Ricardo, já fui direto na Diversflix. Toda vez que a gente começa a falar sobre uma apresentação, principalmente com o tema diversidade, a gente faz uma auto-apresentação. Então eu aqui deveria ter feito. Sou Ricardo Mota, um homem branco, gay, 56 anos, tenho barba branca, estou usando uma camiseta preta, um paletó preto e um lenço no bolso, que é a minha marca registrada. Porque assim a gente está incluindo as pessoas que não veem, e elas conseguem sentir, e ela vai imaginando essa pessoa e faz parte desse momento que nós estamos. Então esse papel é extremamente importante. Desculpa, eu te cortei, mas só porque eu achei bacana essa... Não, muito interessante, inclusive, porque isso como não ainda é parte do nosso dia a dia, a gente ainda precisa de lembretes que estejam na listinha, no roteiro. Então eu preciso colocar no meu roteiro que eu preciso fazer uma apresentação para poder atender essas pessoas que não vão conseguir enxergar aquilo que está vendo no videocast, ou que estão apenas ouvindo porque estão dirigindo, porque estão fazendo outras coisas. Então não é só uma questão de deficiência, é uma questão do momento que a pessoa está naquela situação e ela vai poder imaginar. E eu posso confessar para vocês que eu nunca fiz uma autodescrição dessa forma, eu vou fazer. Então meu nome é Elis Regina Leme Soares Mazali, sim, tudo isso, eu tenho 39 anos, eu sou uma mulher mestiça, digamos assim, filha de uma mãe loira e de um pai negro, que tem os meus cabelos nesse momento escovados por conta do congresso, mas que eles são encaracolados, e neste momento visto então uma calça cor terra, uma camisa polo azul e um blazer cinza chumbo. Estou com uma maquiagem leve. Eu acho que é isso. Acho que eu devo ter passado no teste. Mara, faça a sua descrição, por favor. Então, Ricardo, você me corrige. Por favor. Né? Meu nome é Mara, eu sou uma mulher branca de 37 anos, cabelos pretos, olhos pretos, uma maquiagem leve, batom vermelho. Eu estou usando um vestido verde com um blazer preto.
aqui. Tem mais alguma coisa? Tá ótimo. E é muito bonita, por feliz de estar sinal. aqui Que bom estar aqui, a gente já tá aprendendo. Então, eu vou voltar pra minha pergunta aqui, que eu ia falar. O Ricardo, ele não caiu aí no Diversiflix agora. Ele tem uma longa jornada dentro desse ambiente que nem se chamava diversidade com esse assunto de hoje. Então, eu queria que você fizesse aí um breve resumo de como que foi esse caminho para a gente chegar a ter hoje uma plataforma com conteúdo pronto. Para fazer um resumo mesmo, tá? Porque assim, eu sou um cara de 56 anos. Sim. Hoje estou como diretor de uma grande organização. E lá nos anos 80, 89 exatamente, eu estava numa balada gay. Que quando você entrava numa balada gay nesse período, você tinha que passar 10 vezes na porta, ver se não tinha ninguém e entrava. E nesse período, né, nos anos 80, como a gente falava, a polícia entrava nesses lugares, levavam quantas pessoas coubessem no camburão, só para você chegar até uma delegacia e falar que eram pederastas. Você não estava fazendo nada de errado. E um dia desse eu falei assim, não, eu não estou fazendo nada de errado. Eu não sou errado. Eu sou quem eu sou e sou feliz por ser quem eu sou. E aí eu comecei a falar que eu tinha que trabalhar os direitos humanos, porque eu estava, assim como qualquer outro cidadão, dentro da minha limitação de ser um ser humano que merece respeito. Porque sempre pensei, não existe ninguém mais ou menos humano. Deveríamos, ao menos, ser todos tratados como seres humanos. E aí eu comecei meu movimento e procurar onde e como e por onde começar. E aí foi que eu conheci o movimento MBH, Movimento Brasileiro Homossexual, lá nos anos 80. E aí começou e foi essa evolução, como a gente viu, a gente já teve siglas como GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, depois a gente mudou para GLBT, e aí a gente questionava, poxa, como é que é isso, né, GLBT? Então, de novo, os homens colocam na frente, gays, lésbicas, e aí falando, se a gente fala sobre empoderamento feminino, sobre a necessidade de colocar as mulheres diante, o L foi para frente, por isso LGBT, e o mais para colocar todas as demais. E aí, desde então, eu faço parte de vários movimentos, né? Faço parte do Fórum de Empresa de Direito LGBT+, e tenho 2 livros publicados sobre o tema, mostrando um pouquinho dessa minha experiência e o que deu certo e algumas implantações e modelos de como fazer dentro de uma empresa, de cima para baixo, a importância sobre os direitos humanos. Eu acho que quando a gente fala sobre diversidade, uma coisa que eu trago muito no meu DNA é a gente tem que fazer valer a declaração, o item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em 1948, dezembro de 1948, escreveu: todas as pessoas nascem livres em dignidade e direitos. Então, até hoje a gente segue perguntando quem são essas pessoas que têm esses direitos. E aí a gente começa a entrar. Tenho aqui 2 mulheres que, delícia, estão aqui, uma me entrevistando, a outra falando do que é e o que vai ser essa plataforma e criando soluções para a gente sair dessa narcose colonial que a gente tem da educação e trazer o que as empresas precisam hoje de educação e essa juventude que aqui está hoje. Precisa de ações, de atitudes e que a gente leve conteúdo com profundidade, mas também de uma forma que eles possam se divertir enquanto aprendem. Então, acho que esse é o nosso papel enquanto educadores e enquanto diversidade. Falar sobre direitos humanos e trazer o porquê. Então, hoje, ter aqui 2 mulheres, a gente reconhecer que esses movimentos começaram lá, né? Berta Lutz, a primeira mulher a entrar no Senado e falar a mulher é a maior parte da população e a parte menos favorecida. Até hoje a gente segue falando sobre direitos. Até 1988 a mulher não era emancipada, só na Constituição. Até 1974 a mulher não podia ter um cartão de crédito. Então, espera aí, a mulher só podia trabalhar com autorização do marido por escrito. Então, o próprio voto, em 1932, a mulher casada só podia votar com autorização do marido. Então, assim, poxa vida, as pessoas não sabem disso, ou a maioria não sabe, e a gente tem que saber para reconhecer que pessoas antes existiram e que privilégio eu estar aqui com você e a gente poder falar sobre isso no momento onde que a gente vivia fechados. Então hoje a gente está no momento das empresas como parte dessa transformação da sociedade, como parte desse movimento de criar o mundo que não cabe mais o preconceito, que não cabe mais a exclusão, que não cabe mais olhar e falar, isso não foi eu que fiz, não foi eu que escravizei as pessoas. Então eu posso não ter sido a pessoa que escravizou, mas eu sou um homem branco que traz os privilégios de ser branco, porque a minha geração, ou os meus antepassados, aliás,
fizeram isso e eu trago esse privilégio. As pessoas negras de hoje não são os escravos de ontem, mas eles trazem esse peso. Se meus antepassados não fizeram a coisa certa, nós estamos aqui, a gente pode fazer. Exato. Para de olhar para o passado e colocar culpa. A culpa é aqui, é agora. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mudar esse cenário, né? E eu queria para aproveitar e equalizar pegar esse uma cenário. palavra, né, que o Ricardo trouxe, que é uma palavra que eu sempre procuro me lembrar. Quando eu comecei a pesquisar esse tema, na verdade, na própria graduação de pedagogia, né, eu sou pedagoga, eu comecei a ter contato com questões sociais que até então eram invisíveis para mim, porque eu nunca tinha parado para olhar sobre elas. É tão enraizado isso, quando você fala do privilégio, né, da gente ser uma mulher branca, já tem um privilégio em relação à maioria, a uma mulher negra, né? Então, eu não tinha essa noção. Quando eu comecei a ter a noção do meu privilégio, eu comecei também a abrir o meu olhar para enxergar o outro, para me enxergar, para entender também o papel que eu tenho na sociedade e o poder também que eu tenho nas mãos de influência para que esse privilégio ele não permaneça dessa forma. Qual que é o meu papel enquanto pessoa que pode auxiliar, que pode contribuir para que essa realidade mude? Porque eu via, né, as mulheres, eu vejo a diferença, por exemplo, eu tenho uma irmã que não é branca como eu, e eu vejo e eu sinto, a gente vê a distinção, e ela mesmo traz isso pra mim no dia a dia, né? Ela fala, nossa, você é branca com rostinho de boneca, sempre a família ficava trazendo piadinhas e comparando a gente. E como a gente tem o preconceito enraizado nas nossas famílias, na nossa casa, e a gente precisa abrir esse olhar, a gente precisa buscar esse conhecimento. Então hoje eu falo, eu tô nesse processo de aprendizado, Ricardo, sou muito cru perto de você, então eu fiquei deslumbrada quando eu vi você aqui falando da plataforma, dos cursos, porque eu tô nesse momento aqui no CBTD mesmo para aprender, para ampliar o meu olhar. Ainda tenho muitas falas que eu sei que precisam melhorar, que ainda estão enraizadas, mas eu estou nesse processo. Então eu estou buscando. E eu acho que é isso que a gente precisa enquanto sociedade, enquanto empresa, né? E eu vejo isso muito na área de RH, treinamento e desenvolvimento. Hoje mesmo estava falando com a minha amiga e ela falou, você parou para reparar qual é o perfil das pessoas que estão à frente do RH? Qual que é o perfil das mulheres até? Né? É um perfil que já está ali estabelecido e que hoje você percebe que outros tipos de mulheres estão ali lutando para serem vistas e reconhecidas também, né? E aí que eu possa então ter noção desse meu privilégio para trazer essas pessoas mais próximas de mim. E essa noção ela parte tanto no meu dia a dia enquanto colega de trabalho, mas também quando eu faço uma solução educacional pensada nisso. Então hoje eu não tinha ideia do que era uma linguagem inclusiva quando eu escrevo um material educacional. Para mim, usar todos ou falar que eu vou fazer uma formação de líderes. É diferente você falar, eu vou fazer uma formação de líderes ou eu vou fazer uma formação para liderança. Olha como a forma que a gente escreve ou fala, né, já traz um tom ali machista, né? Então hoje a minha preocupação é essa também, sabe? Aprender e me desenvolver cada vez mais para que eu possa desenvolver essas pessoas, né, de forma eficaz. Sobrou assunto, sobrou muito assunto. Sim. Pois mas o rápido. tempo passou muito rápido. Eu acho que vale não só a reflexão, mas como a gente também buscar esse entendimento de diversidade é mais do que uma foto com LGBTQI a mais. É muito mais do que isso. É essa multidisciplinaridade que faz com que todos nós recebamos muito. E recebamos muito quando eu coloco pessoas variadas, de profissões variadas, de experiências variadas. Eu não tenho mais uma soma de 1 mais 1, 2. Eu tenho uma soma de 1 mais 1, 5, 1 mais 1, 10. Porque essas experiências se complementam e é nesse ambiente que eu gero inovação, que eu gero respeito, que eu faço a diversidade acontecer, que não é uma diversidade só segmentada numa opção, numa orientação sexual. É uma diversidade, e isso a gente tem visto muito em T&D. Eu tenho falado isso, que a gente sai daquele aspecto de T&D apenas com pessoas dentro de RH, pessoas que se formaram em RH, para trazer gente de pedagogia, gente de design, gente de comunicação, publicitários, pessoas com outras experiências profissionais para agregar nesse mercado. Para finalizar rapidinho, eu preciso perguntar para vocês, o que já deu para pescar por aqui que dá para levar para o dia a dia do trabalho?
com certeza, assim, a gente tem visto aqui, eu pelo menos, eu vim hoje agora à tarde, as pessoas estão na ânsia de aprender. E eu acho que quando você está num ambiente que você está aprendendo, você está ganhando, porque esse é o conhecimento, né? A forma com que você gera a transformação é pelo conhecimento. Rapidinho, tem os 6 Cs da diversidade. Curiosidade, que você tem que ser curioso para aprender. Você tem que ir atrás do conhecimento. Aqui nós estamos nesse momento de conhecimento. E depois você tem que ter a cooperação. Então coopera com aquilo que você sabe. Aí você compartilha o que você aprendeu. Tenha coragem para se posicionar, porque a diversidade está aí o tempo inteiro. E acima de tudo, conviva com as diferenças, porque muito dos nossos preconceitos é porque eu não tenho na minha lista de amigos pessoas pretas, eu não tenho na lista de amigos pessoas com deficiência, ou eu não tenho na minha lista tantas pessoas diversas, mulheres e homens trans. Então, olhe para sua vida, olhe para sua empresa, olhe para o dia a dia, para o seu próprio negócio e fala, cadê essa diversidade que eu quero colocar? Conviver. Para finalizar, Mari, aí, o que você já pescou? O que você já viu? Olha, o que eu tô vendo é muita gente disposta em compartilhar. Então, Legal. Eu tenho reencontrado também muitos colegas de diversas empresas dispostos em compartilhar. Isso que o Ricardo trouxe sobre o aprendizado também. Todo mundo aberto ali em aprender, em se desenvolver. Para que a gente possa desenvolver melhor as pessoas, a gente primeiro precisa se desenvolver. Então, é esse sentimento que eu tenho sentido aqui, desde que eu cheguei aqui no CBTD. E sempre que eu participo, né, porque essa não é a primeira vez que eu tenho participado, sempre vem essa sensação que a gente pode compartilhar, a gente pode aprender, a gente pode conversar, conhecer pessoas novas e com isso evoluir, né? Hoje, para mim, por exemplo, esse bate-papo foi fundamental. Então, só agradecer também vocês, né, de estar aqui, de poder compartilhar e aprender com vocês também. Ricardo, Mara, muito obrigada para você aí de casa estar conosco, acompanhando a gente pelas mídias sociais, pelo YouTube. Siga a gente no canal Fala TID e tem muito mais coisas pela frente, tá muito bom, tá ficando melhor ainda a cada mesa que vem aqui e eu tenho certeza que você tá sentindo todo esse convívio aí de casa. Obrigada, até já!